Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, né? Das nossas aulas remotas, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Teison Viana, tá? Sou professor de vocês da disciplina de aprendizagem e desenvolvimento motor, e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo. Hoje, né, tendo a nossa sétima aula, né, que vai ser ministrada, tá? Lembrando a todos Pode comer aquele bolo. lembrando a todos que as nossas aulas elas são gravadas, né? Todas as aulas elas são gravadas, né? Ela fica disponível para vocês por 20 dias lá no streaming, né? Lá no streaming do próprio AVA de vocês, tá? Então, vocês têm acesso aí durante esses 20 dias, né, a aula, mas ela está também para todo sempre, amém, lá no meu canal no YouTube, tá? E daí, para quem ainda não está inscrito lá no meu canal, se inscreve lá, coloca lá as notificações, né? Eu estou igual um blogueiro, certo? E vai dar certo, se Deus quiser. E aí, lá no meu canal, no YouTube, tem todas as minhas aulas, né? Dessa disciplina, de outras disciplinas também, que eu ministro, né? Então, elas estão lá. Vai ter só um trabalhinho de encontrá-la, mas é fácil. Tá lá, aprendizagem e desenvolvimento motor, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e aí vai até a aula 6. Uma vez que essa nossa sétima aula, eu faço a postagem dela logo após o término, né? O término da aula. Logo após não, né? Porque logo após eu tenho outra disciplina com a turma de enfermagem, que é a disciplina de biologia, histologia e embriologia humana, e daí eu tenho que fazer o atendimento a elas. Ok? Então, vamos lá, né? Fazendo aí uma retrospectiva, né? Do que a gente viu até hoje, né? A gente veio traçando e tratando sobre conceitos de aprendizagem, desenvolvimento, maturidade. Vimos também alguns modelos, né, de desenvolvimento motor, né, como o Galahu. Semana passada a gente viu Piaget e Vygotsky, né? Fechando aí a nossa fase, né, a fase motora e cognitiva, né, do desenvolvimento infantil. E hoje nós vamos prosseguir, né, falando um pouquinho sobre o desempenho motor em adultos e idosos, certo? Eu queria abrir aqui um adendo, né, uma observação, fazer uma observação. Muita gente aí, certo? Eu vou fazer uma consultoria, na verdade. Então, muita gente acho que vai querer trabalhar de personal, né? Acho que vai querer trabalhar de personal. Tem muita gente que já trabalha, né? Como instrutor de academia, né? Sala de musculação, etc. Mas, às vezes, não sei se é por uma questão de preconceito ou outra questão mesmo de afinidade ou outro tipo de vamos dizer assim, de relação interpessoal, né? Que às vezes deixa um pouco os idosos fora um pouquinho do seu contexto, do contexto laboral, certo? E atende o público um pouco mais jovial.
Não sei se isso acontece aí com vocês, não sei se vocês já viram isso acontecer em algum lugar, certo? Mas queria dizer para vocês que, em primeiro lugar, o pessoal paga do mesmo jeito, tá? Então, todo mundo que paga igual merece ser tratado igual. E, em segundo lugar, não menos importante do que o primeiro, certo? Esse pessoal aí, o idoso, tá? Ele é um público que ele é fiel, certo? Ele é um público fiel em sua frequência e fiel também em suas mensalidades. Até porque a maioria deles já são aposentados, já tem a sua renda fixa, né? E também não são de modinha, né? E também não são de modinha. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, um público é um público sazonal, né? Às vezes é um público sazonal. Por que sazonal? Porque quando tem algum evento, tipo, carnaval, aí você vai pré-carnaval. E depois que passa esse evento, abandona a academia, né? E só vai vir no próximo evento. Ou então, às vezes, acontece de como é que eu vou dizer? Acontece outras festas, etc. E, enfim, né? Hoje o público desse público mais adulto, ele está um pouco mais como é que eu vou dizer? Mais assíduo, né? Mais assíduo. Mas na maioria das vezes eu acredito que ainda esteja ainda de modinha, apesar de que a atividade física da academia ela melhorou bastante com relação à seriedade dada pelos clientes, né? Tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado em relação à minha visão ainda do século passado, ainda quando eu era coordenador técnico de academia, né? Mas tomara que eu tenha errado aí na minha contemporaneidade, ok? Acredito eu que todo mundo aqui deva ter pais e mães e gostariam que seus pais e mães fossem tratados da sua melhor forma, né? E, logicamente, todo mundo merece o respeito a ser dado, né? Eu, particularmente, eu acho que eu já falei aqui para vocês, particularmente eu tenho, a minha mãe, ela faz hidroginástica, faz musculação, e com ex-alunos meus, né? Eu tenho a grata satisfação de tê-los, né, como professores da minha mãe. E não porque eles foram, né, meus alunos e hoje são meus colegas, mas é porque a gente precisa tratar bem as pessoas também, né? Até porque nós também vamos ter essa idade mais avançada. Então, o processo, né, esse processo de desenvolvimento motor, tá? Esse processo de desenvolvimento motor, ele vai nos acompanhando desde que o espermatozoide fecundou o óvulo, né? Então, desde que o espermatozoide foi lá, fecundou o óvulo, criou o ovo zigoto, né? E essa célula ela foi se dividindo e hoje, né? Eu estou aqui, né? E nós estamos aqui, né? Há um processo de desenvolvimento, né? Até porque a gente já viu outras épocas que crescimento e desenvolvimento são duas coisas distintas, né?
São duas coisas diferentes. O crescimento ele vai um tanto a nível biológico, enquanto que o desenvolvimento ele vai ao nível também ambiental, né? Nível de ambiente, tá? E daí o desempenho motor, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, esse desempenho motor ele vai sendo ampliado e potencializado. Professor, não estou ouvindo. Também estou ouvindo. Parou tudo. Acho que caiu a internet. Cadê o prof? Cadê o prof? Caiu a internet. Sumiu. Deve ter travado. Galera, Calma. Tô aqui de volta. Não, você não sabe. Fique tranquilo, vai dar certo. Então, como a gente estava falando, né? Essa questão do desenvolvimento, né? Ela vem nos acompanhando durante todo esse longo processo. Professor? Cadê o professor? Caiu de novo. Caiu de novo, viu, galera? Ei, professor, porque tu pagou a internetzona massa, né, professor? Falando aí. Cerola. O professor tá de ressaca hoje. O que é, hein? Bugou, professor, bugou. Ei, Cerola. Diz, meu amor. Mas faz alguma coisa na tua vida. Tô fazendo, ouvindo tua voz. Ei, Começa com hoje. cadê o professor, Cerola? Rapaz, essa internet do Ceará não pode ver chuva. Como é? Professor. Eu sei não, pau de aço. Que é, mano? Pau de aço. Que, mano? Sai daí, Gilmar, sai daí, Gilmar. Sai daí, mano, cadê o professor? Ixi, caiu mesmo aí, não foi, galera? apanha. Oh, meu velho também. O professor disse que tava de ressaca. Caiu ali. Porque caiu, o professor, acho que caiu a internet do professor. É professor, galera. Calma, ele volta já. E aí, você tá achando graça? Fique nervoso, não. Olá, Velvino, cadê você, meu filho? Aqui. Alô? Olha, voltou. Pronto, beleza. Gente, me perdoem aí, mas não sei o que está acontecendo. Acredito que seja problema de rede, né? Mas que não tinha acontecido isso comigo, mas espero que não caia novamente, tá bom? Sem problema. Então vamos lá. Vamos lá. Então, como a gente estava falando, né? Nós tivemos vimos alguns dias atrás as fases de desenvolvimento, né, de acordo com Galahu e de acordo também com o Piaget e Vygotsky. Vimos também que esse processo ele vai sendo evoluído ao longo do tempo, né, principalmente com o desenvolvimento dos indivíduos, seja ele bebê, seja ele criança, seja ele adulto, tá? E daí, o que acontece? Vamos ver hoje o desempenho motor em adultos, já que a gente já viu essa parte infantil, né? Infanto-juvenil também, e os idosos, tá? Então, uma das coisas que nós não vamos fugir, né?
nós não vamos escapar da nossa velhice, né? Da nossa velhice. Tomara a Deus, né? Tomara a Deus que todo mundo envelheça. Então, de acordo com alguns conceitos, né, sobre o envelhecimento, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. O meu áudio está chegando legal aí para vocês? Tá, tudo ok aqui. Massa, beleza. Tá show, professor, tá show. Show. Então, vamos lá. Então, assim, o envelhecimento, né, ele é uma irreversibilidade da substância viva em função do tempo. Ou seja, uma vez que a célula, né, ela está em um processo de maturidade, vamos dizer assim, né, de evolução, ela vai também entrando no processo de velhice, né? Os órgãos, os sistemas, nós todos temos uma vida útil, né? Então, esse processo, ele é irreversível, a não ser, por exemplo, naquele filme do curioso caso de Benjamin Button, né? Que aí ele nasceu velho e foi morrer novo, né? Mas aí enfim, é uma ficção, um filme. Dizem que aconteceu isso aí em alguns casos, não sei, parece que existem casos, né, relacionados a isso. Enfim. E outro conceito, né, é o complexo da manifestação que leva a um encurtamento da expectativa de vida com o aumento da idade. Ou seja, à medida que você vai ficando mais velho, a sua expectativa de vida vai diminuindo, né? Outro conceito fala que é o processo biológico que leva à limitação das possibilidades de adaptação do organismo ao momento da probabilidade e ao aumento da probabilidade de morrer, uma vez que a gente já está chegando num processo assim mais amadurecido, né? E como fruta, nós temos a nossa fase de gerar, né, de ser gerado, depois a fase de estar, vamos dizer assim, de vez, né, e chegamos até a nossa fase madura, no auge da nossa potência, vamos dizer assim, nossa potência laboral e da nossa potência física também, até que esse processo ele vai se passando. É como se fosse uma curva naqueles qual é o nome daquele negócio? Aquele trem, montanha-russa, né? Você vai subindo, chega lá, tempo a gente vai caindo naquela parábola com relação ao nosso desenvolvimento aliás, com relação ao nosso desempenho de uma forma geral. Pois não, Rafael? Boa noite, querido. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Graças a Deus. Então, a gente pode perceber que as pessoas, né, da terceira idade, elas, devido a ter essas limitações, né, a gente pode perceber que elas não dão, quando elas estão caminhando, elas não dão um passo tão largo, né? Sim. Para elas é mais vantajoso dar aqueles passinhos curtinhos, tipo chamado passinho de pinguim, né? Bem curtinho, um na frente do outro, porque elas se sentem mais seguras ao caminhar dessa forma. Nós vamos falar sobre isso. Beleza? Só que a gente vai falar sobre essa marcha, né, que é a caminhada, especificamente na próxima aula. Beleza? Hoje a gente vai só dar uma introdução. Então, existem algumas alterações fisiológicas, como o Rafael está falando aí, né, falou agora há pouco e fez uma boa observação, que alterações biológicas, né, fisiológicas e morfológicas também nos sistemas dos adultos, tá? Então, existem algumas, ao longo do tempo, né, a nossa parte biológica, né, a partir das células, a nossa parte fisiológica também, e a nossa formação também em relação aos sistemas, eles vão tendo algumas alterações, algumas mudanças, tá? Então, como diz o texto aí, em relação ao sistema músculo-esquelético, né, com o passar do tempo, há uma progressiva diminuição do conteúdo de cálcio, provocando a deteriorização da matriz orgânica do osso devido ao envelhecimento. Então, assim,
o cálcio, ele é um dos nutrientes, né, do nosso organismo, que é essencial para a nossa sobrevivência. Ele é o responsável pela contração muscular, né? O cálcio, ele dá sustentabilidade, né, junto com o fosfato, aos ossos, né? Enfim, ele é um dos... é importante também no processo da coagulação sanguínea, né? Ou seja, o cálcio é um elemento químico na nossa, né? Um nutriente da nossa vamos dizer assim, do nosso cardápio, né? Nutricional, que ele é fundamental, certo? E ao longo do tempo, né? Nós vamos perdendo essa vamos dizer assim, essa calcificação, né? Nós vamos perdendo esse processo todo de calcificação, nós vamos nos descalcificando, tá? Inclusive também esses minerais, né, que vão sendo roubados, inclusive pelo próprio organismo, né? Por exemplo, nas mulheres, né, e eu cito até aí no texto também, nas mulheres, quando elas entram no processo da menopausa, por algumas mulheres têm problemas seríssimos de distúrbios hormonais, beirando até, inclusive, a osteoporose, né? Então, assim, esse processo da osteoporose, os ossos acabam ficando esponjosos, né? Então, fica realmente uma situação complicada. E daí você precisa fazer essa reposição hormonal, precisa repor também a ingestão de cálcio no organismo, né? Para que o indivíduo ele não tenha tantos problemas assim a nível de morfologia e até a nível de fisiologia também. Haja vista que com essa diminuição de cálcio, né, e nós vamos ficando flácidos também, porque nós vamos perdendo líquidos, né, e nós sabemos que, principalmente na coluna vertebral, nós temos os discos intervertebrais, né, e eles são hidratados, e a hidratação que nós damos a eles é a água. Então, à medida que o tempo vai passando, né, à medida que o tempo vai passando, esses discos intervertebrais vão se ressecando, né, e além também da perda de íons de cálcio e fosfato, o indivíduo, existe uma tendência até a diminuir a altura, como vocês estão vendo aí em relação à figura. A Claudiana levantou a mãozinha. Pois não, Claudiana, boa noite. Estava só terminando o meu raciocínio aqui. Olá, professor, boa noite. Diminua esse Claudiana e bote Ana. Ana, vamos lá. Oi, Aninha. Professor, tipo assim, por que tem mulheres, você saberia me explicar, nos explicar, por que tem mulheres que entram na menopausa cedo, assim, uma idade, assim, mais, assim, dos seus 30? Eu já ouvi, sabe, assim, vi. Sim. Mulheres que entram na menopausa cedo, por que será, você saberia me dizer? São distúrbios hormonais, e aí o endócrino, ele tem que investigar, né? Por que é isso? Se é alguma coisa fisiológica, né, da mulher, se é alguma coisa ambiental, porque pode ser também por conta de alimentação, pode ser também por problemas hormonais, né, a nível de glândulas, alguma coisa assim desse tipo, alguma glândula que está em mau funcionamento, tá? Então, assim, tem que ser investigado pelo endócrino. Lógico que isso não é normal, né? Lógico que isso não é normal, mas tem que ser investigado. Até porque, depois que a mulher entra no processo de menopausa, ela tem que ser acompanhada também pelo endocrinologista, né? Além do ginecologista, o endocrinologista, para poder fazer a complementação
né? A complementação de hormônios, né? Reposição hormonal, e também o ideal que fosse acompanhada por um nutricionista para poder fazer um balanceio, né, da alimentação. E sugiro que não vão atrás de dieta de revista, não, tá? Nem, de revista não, porque ninguém vê revista mais, não. É dieta da internet, tá bom? Até porque existe um princípio da fisiologia, que é o princípio da individualidade biológica. Às vezes, um tipo de exercício, né, ele dá para mim, dá certo para eu fazer, um tipo de série dá certo para eu fazer, só que para o Anderson Lima não dá, né? Para o Anderson não dá. Então, o Rafael também pode ser que dê, pode ser que não dê. Enfim, cada um é igual, série é igual a identidade, cada um tem a sua. Pois não, Rafael, boa noite. Em relação a isso aí, professor, até mesmo a alimentação, cada um da gente, né, de nós, tem um parâmetro de absorção diferente do outro, né? Sim. O que eu, digamos, só um exemplo, o que o meu organismo pode absorver de proteína é diferente do que o organismo do professor pode absorver. Às vezes pode ser mais, pode ser menos, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, é justamente aí onde o endocrinologista vai entrar. Isso, até porque também, e isso não é só o profissional de educação, aliás, não é só o endócrino que tem que saber disso, mas nós, profissionais de educação física, também devemos saber disso, até por conta da composição corporal de cada indivíduo, né? Existem indivíduos que são mais longilíneos, existem indivíduos que são mais brevilíneos, ou seja, são mais altos ou são mais baixos, né? Com relação à quantidade de gordura corporal, enfim. Por isso que passar série para as pessoas é muito complicado mesmo, e é muito sério também, certo? Então, acredito eu que depois que vocês entraram na faculdade, alguns colegas de vocês já chegaram para vocês e disseram, passa uma série aí para mim, e tem gente que passa uma série sentado numa mesa de lanchonete, numa mesa de bar, não, agora está tudo fechado, né? Mas, ou às vezes passa até pelo WhatsApp, e daí o indivíduo vai fazer essa série, né? Segue esse padrão, segue essa série, aí você diz, por exemplo, né? Vou dar só um exemplo aqui, tá, Rafael? Até porque a gente está conversando sobre isso. Aí o Rafael passa uma série para mim, ele diz, Rafael, tudo bom? Tudo bom, tá fazendo o quê? Tô fazendo educação física, lá na Unip. Massa, beleza, passa uma série aí para mim, mais tarde eu te mando pelo Zap. Aí o que acontece? Ele manda a série, aí certo tempo depois, aí sabe o que eu vou dizer? Macho, Rafael é uma graça. Rafael disse que está fazendo educação física, tem 3 meses que passou uma série para mim, eu não aumentei nem 1 grama, né? Rafael fraco. Fala ou não fala desse jeito? Verdade, com certeza, né? Então, pronto, então deixa eu dar um carão em vocês, já que eu tenho idade para dar carão em vocês. Então, gente, se valorizem. Se valorizem. Vou dizer mais uma vez, se valorizem. A nossa profissão já é uma profissão relativamente meio que desprestigiada socialmente. E a gente ainda faz questão de que isso aconteça. Como? Passando dieta, que você não é para passar dieta. Quem é para passar dieta é o nutricionista. Ou então faz igual o Kildare. Não sei se vocês conhecem o Kildare, que trabalha também com halterofilismo e tal, essas coisas. O Kildare tem uma academia. E o Kildare foi meu aluno. E hoje se formou, né, na educação física, é licenciado, é bacharel e é formado em nutrição. Então, o que acontece? A academia dele lá, ele mesmo faz a prescrição dos alunos dele com relação à parte alimentar, a parte de atividade física, enfim. Graças a Deus ele está muito bem, obrigado. Mas, quer passar dieta? Faz nutrição, pô. Entendeu? Assim como também os médicos, né? Quer passar série? Faça educação física. Mas, enfim, é mais ou menos isso aí que eu queria falar. Fala, Ramonzinho.
Boa noite. Boa noite, professor. Professor, eu queria falar aqui uma coisa que, assim, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode dizer. Que eu queria saber, tem pessoas, certo? Assim, eu acho que todo ser humano, ele tem o seu desenvolvimento de acordo com o seu grau. Como? Tem aqueles que desenvolvem mais rápido a musculatura e aqueles que desenvolvem ao passar menos, né? Não é tão rápido. Aí eu lhe pergunto, professor, eu conheço pessoas que dizem assim, poxa, Ramon, cara, tu como professor de educação física, só que eu não sou bacharel, né? Tô fazendo agora. Mas eles me perguntam assim, professor, por que é que eu não estou desenvolvendo tão rápido e tal, não sei o quê? Eu queria ficar musculoso, rápido, aquela coisa toda. Aí eu pego e digo assim, rapaz, tá com quanto tempo na academia? Apesar de eu não ter feito bacharelado, né, que eu tô fazendo agora. Uhum. Aí ele diz, não, professor, já tô com 4 meses. Agora eu pergunto ao senhor, por que que há, né, esse desenvolvimento tão lento, né, esse processo tão lento? De acordo com o metabolismo, professor? É isso aí que às vezes eu fico do indivíduo, a questão do metabolismo? Vamos lá. Vamos dizer que você está fazendo tudo certinho, tudo como manda o manual, tudo ok. Só que aí você tem que ver entre eles, né? Entre isso, você tem que fazer solicitar, né? Primeiro, solicita exames complementares, exame de sangue, exame de fezes, urina, etc., para ver se está tudo bem, se está tudo direitinho, né? Em relação à parte clínica. E segunda coisa, se tiver tudo ok, não mudou nada, está tudo direitinho. Por que não está dando certo? Ter calma e respeitar o princípio da individualidade de cada um. Entendeu? Então, tem gente que é como você falou, tem gente que é mais rápido no desenvolvimento, mas tem gente também que é um pouco mais lento. Então, as pessoas, elas não se respeitam, elas querem crescer rápido e indiscriminadamente, né? E nós, como profissionais de educação física, nós temos que orientar realmente essas pessoas para isso, beleza? Tinha uma pessoa agora há pouco que tinha a mãozinha levantada aqui, eu não vi quem foi, ó. Mas ficou claro aí, gente? Rafael. Aí pegando o gancho aí do amigo aí, aí assim, além do fator biológico, né, da individualidade, tem a forma do treino, tem a questão da alimentação, que também é fundamental, como foi explicado agora há pouco, que cada indivíduo tem a sua quantidade de absorção por nutrientes. Aí fica difícil, digamos que o amigo, ele tá lá, tá fazendo tudo certinho, fez os exames, tudo certinho, mas ele tá pecando na alimentação. Aí já é um ponto a ser tratado, né, professor? Bem lembrado, Rafael. E outra, né? Principalmente para as mulheres, tá? Principalmente aí para a mulherada. Vou treinar a perna todo dia para ver se aumenta a bunda e aumenta as coxas. Errado. Porque ninguém desenvolve no treino. Ninguém desenvolve no treino. Você desenvolve no descanso. No descanso é onde o teu organismo ele vai absorver aqueles nutrientes da tua alimentação, né? E daí vai fazer um processo de regeneração das fibras musculares. Ok? Vou passar aqui o slide, mas eu vou passar aqui a palavra aqui para o Gilmar. Boa noite, Gilmar. Boa noite. Tudo bom, querido? Boa noite, professor. Dentro do assunto também tem a questão descanso. Sim, acabei de falar. Falou sobre alimentação, né? Mas assim, a galera que é o corpo malhado, trincado, fazem muitas bobagens, comem bobagens demais, passa a semana todinha dentro de uma academia e aos finais de semana enche a cara, come tudo que não presta, aí quer ter um corpo legal. Como pode isso? Academia não é igreja, não é verdade, para fazer milagre. A academia é um ambiente onde você vai para cuidar da sua saúde. E o cara passa a semana todinha se cuidando e no final de semana ele vai para o suicídio da vida dele. Isso também pesa, né, professor? Obrigado. Com certeza.
Ronaldo aqui fez uma pergunta aqui, faz musculação, me falaram que o professor não é profissional, tenho que trocar de academia. Meu amigo, vamos lá. Quando Ronaldo, tá? Se o Ronaldo quiser falar, abrir o microfone dele, ele pode abrir. Uma das coisas que você tem que fazer como cidadão é perguntar se o rapaz que está lá, ele é filiado, né? Ele tem a carteirinha do Conselho de Educação Física, né? E se ele tiver, beleza, tudo ok. Se ele não tiver, ele tem que ser pelo menos estagiário, né? Até porque é exercício legal da profissão se ele tiver assumido um cargo que ele não tem competência nem habilitação para estar aí, ok? Segunda coisa, você vai ao médico, né? Você vai no médico, o médico está lá, ele tem por exemplo, você está doente, você vai para o médico, né? O farmacêutico, toda farmácia tem que ter um farmacêutico. E por que a academia não tem que ter um profissional de educação física? Tá entendendo? Então, assim, cobrem, isso é um direito de vocês, certo? E é uma obrigação também da academia, e isso fecha até a academia, viu? Isso aí é crime contra a saúde pública e exercício ilegal da profissão. É igual um médico que não é médico tá clinicando. É a mesma coisa. A diferença é só o status. Que um é médico, o outro é professor. Tá bom? Ramon, ok, Ramon? Quer falar mais alguma coisa? Sim, professor, posso falar? Sim. Professor, o senhor falou uma questão aí, a questão de só um minutinho, Ramon. Hoje em dia em academias. Ramon, só um minutinho. Vou passar a palavra para o Ramon, depois o Rafael encerra, e aí eu tenho que dar continuidade, senão ninguém sai do slide, tá bom? Vai lá, cuida. Professor, eu vejo muito em academias, certo? Não é discriminando porque eu acho que ninguém é perfeito. Claro que tem muitos atletas que não são formados que desenvolvem a musculatura, desenvolvem um treino legal, passam um treino legal, isso aí não é a questão de eu ser contra isso, mas assim, é o que eu sempre teclo e bato de frente, sabe? Porque a gente vê que a gente não estamos brincando com saúde, estamos trabalhando com a saúde, né? Sim. Então eu vejo algum tempo atrás aconteceu isso, numa pequena cidade, onde um professor, que ele tinha um CREF, e botou um cara para trabalhar. Então, assim, teve um problema muito sério em questão com um aluno, né? Até a academia fechou e tudo, mas, assim, a saúde do cara nunca mais foi a mesma. Mas o cara não é formado, mas o cara é um atleta. Tudo bem, você é um atleta, mas nem todo atleta vai passar... Será que ele vai passar a mesma coisa que passou para ele? Entendeu? Exatamente. Então, assim, até porque eu sou contra. Não vou mentir claro, pro senhor. E tem que ser. O correto é ser contra nesse caso. É igual, sabe o quê? Por exemplo, eu tenho quinta-feira, acho que foi quinta-feira, sei lá quando foi. Eu fui no oftalmologista e ele me deu uma receita médica, uma receita para óculos. Essa receita do meu óculos vai dar certo para ti? Não, claro. Não vai, porque eu tenho um organismo, eu tenho uma fisiologia. E você tem outra. E até outra coisa, só para me finalizar, professor. Tá. Eu fui chamado para uma academia, mas eu disse ao cara, cara, eu não vou. Por quê, Ramon? Porque eu não tenho o bacharel, tá entendendo? O meu é licenciatura. Eu acho que seria muito erro, ignorância minha, de chegar e ir para academia, mas tu é educador físico, eu sou na área específica para escolas, lazer, mas na área de musculação, por isso que eu procurei atuar, estudar para poder atuar nessa área. Entendeu? Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu tenho que ser sincero. Com certeza. Vamos lá. Rafael, fechando, Rafael, comentário, senão a gente não sai daqui. E aí, doutor? Mas tá. Beleza, né? Tá por aí? Tô. Tá onde hoje? Vamos lá. Rafael, acho que o Rafael tinha esquecido de baixar a mãozinha. Pois bem, dando continuidade, gente, o nosso bate-papo aqui,
além, né, dessas questões todas, uma das coisas a ser trabalhadas, né, a ser desenvolvidas em pessoas adultas e pessoas também da terceira idade, é a força muscular. A força é essencial, certo? Porque a força vai dar base para o equilíbrio do indivíduo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a força é essencial para a realização de atividades atléticas, quanto às funcionais do cotidiano. Previne quedas, tá? Previne entorses, previne várias coisas. E, com a idade, a estrutura e a função do sistema muscular podem diminuir, né? Principalmente com relação à diminuição da quantidade de água no organismo, né? E aí a musculatura realmente fica já um pouco mais flácida, né? E a massa muscular ela vai decrescendo à medida que as fibras musculares são subtraídas em relação ao número e tamanho, né? Com o avanço da idade, ou seja, a musculatura ela vai se encurtando, né? O número de células musculares, se você não... É a lei do uso. Se você usa, você desenvolve, você tem. Se você não usa, vai atrofiando até que chega um limite de... lógico, de acabar não, né? Mas diminui com uma certa concentração, tá? Com relação ao sistema nervoso central, né? Desde que a gente nasce, todo dia a gente perde um neurônio, né? Por conta de uma cefaleia, por conta de uma lesão, sei lá, problemas que podem ocorrer, né? E esses neurônios, eles não são substituídos, porque são células, vocês não são meus alunos da biologia, mas são células que elas não se reproduzem, né? Elas não se regeneram e nem há também divisão celular, no caso de uma célula do tecido nervoso, né? De um neurônio. Então, isso pode levar, ao longo do tempo, uma perda de 10% a 50% dessa massa neural. Aí vem questão ambiental também, questões de bebida, desidratações, etc., né? Que aí vão acabando com os neurônios da gente, literalmente, né? Então, consequentemente, o cérebro do idoso, ele realmente diminui um pouco o volume, né? É menor e pesa menos do que o cérebro de um adulto. Por quê? Também porque o cérebro, ele tem 90% do peso do cérebro é de água. E se ao longo do tempo eu vou tendo uma desidratação fisiológica, né? Logicamente o cérebro também ele vai se desidratar fisiologicamente. Ok? Fechou? Então, vamos lá. Sistema circulatório e respiratório, né? Ao longo do tempo, acho que foi o Anderson que falou aí, eu não lembro quem foi, o Ronaldo, acho, não sei, que falou aí sobre a alimentação, né? A alimentação. Então, a gente, às vezes, a gente alopra, né? Maionese. Travou aí para vocês também? Churrasco. Caiu de novo. Travou. Caiu de novo, Tô foi, comendo, galera? tô jantando. E aí, Ana? Beleza? Alô, E aí, tudo bom? Tudo bom, Ana? Beleza mesmo? Tá dando para escutar, gente, tá? Voltou, professor. Pronto. Agora tá, professor, não tava não. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Então, vocês ouviram falar ainda do churrasco, não? Sim. Não. Sim, professor, só não falou a hora, mas falar aí quem vai. Não, eu estou dizendo o seguinte, que ao longo do tempo, né, a nossa alimentação, ela vai sendo, inclusive, criminosa com o nosso próprio corpo, né? Seja as pizzas, seja as lasanhas, maionese, ketchup, churrascos, enfim. E aí,
isso vai entupindo a gente de gordura. E, principalmente, as placas de ateroma, que são as placas de gordura que vão se depositando na parede dos vasos, isso vai complicando, e essa placa de ateroma, ela vai calcificando as paredes das artérias. E aí, o que acontece? É como se você tivesse antigamente uma mangueira de borracha, né? Uma mangueira de borracha, que ela é moldável, né? De acordo com a pressão da água, ela vai se moldar de acordo com ela, e depois você trocasse por uma de plástico, né? E que você não vai ter essa flexibilidade toda. E daí isso acaba prejudicando também as questões, essas questões aí também em relação ao efeito do sistema circulatório. Se atrapalha a circulação, né? Se atrapalha a circulação, atrapalha também o sistema respiratório, né? Por quê? Porque o sistema respiratório ele está diretamente ligado ao sistema circulatório, né? Por conta de uma interdependência que tem. Por quê? Porque o oxigênio ele cai na circulação e aí vai nutrir as células, né? Mas eu vou lembrar vocês aqui que, primeiro de tudo, a diferença do veneno para o remédio é só a dose. Comer ali uma fatia de pizza, etc., 2, tal, beleza, né? Agora, como a Eunilde, né? Eunilde está falando aqui, realmente o que faz mal é o exagero, né? Então, assim, tem gente que come uma pizza, não é uma fatia de pizza, não, come uma pizza. Então, fica complicado, né? Então, assim, ao longo do tempo, essas paredes das artérias também, elas vão diminuindo, né, em relação à sua flexibilidade, em relação à sua pressão, a suportar a pressão, né, da pressão arterial, e aí vai sendo prejudicado em relação a isso, né? E até também em relação ao nível de alvéolos pulmonares, né? Então, se você pratica uma atividade física regular, né, na fase adulta e também na fase senil, né, essa atividade física regular vai estimular a produção de hemácias, vai estimular a multiplicação dos alvéolos pulmonares, e daí você vai ter um rendimento melhor com relação às tuas funções, né, cardiorrespiratórias, tá? E isso vai melhorar bastante, isso vai te dar uma velhice sadia, tá? Outras coisas que vão acontecendo também, já falei agora há pouco aí, né, sobre minha consulta ao oftalmologista, até porque eu também não sou mais nenhum garotão, né, estou com 44 anos, e com essa história de computador e aula online, e eu passar pelo menos, acredito eu, que pelo menos 12 horas da minha vida por dia, ultimamente, sentado na frente do computador, e isso vai cansando, né? Vai cansando a vista, né? E aí eu tive essa necessidade de ir ao oftalmologista, né? E ele passou um óculos para eu descansar a vista e tal. Enfim, vou aí ver qual é. Por quê? Porque o olho ele tende a passar por uma série de alterações estruturais e funcionais, né, que podem afetar a qualidade da visão, isso ao longo do tempo, né? E isso é normal, né? E a gente acaba tendo essa presbiopia, né? Que é o que a gente chama vulgarmente de vista cansada, né? E daí eu estou já atrás aí do oculista. Pois não? Também pode ser causado, assim, né, geneticamente também, né? Tipo, na família já tem pessoas que têm problema de vista, né?
E aí, mas futuramente, a aí, pessoa pode... sim, mas aí é outra coisa, porque, assim, o que a gente está falando aqui é o desenvolvimento, né, desenvolvimento ao longo do tempo, entendeu? Sim. O que o tempo vai acarretando na vida da gente, tá? Entendi, professor. Então, vamos lá. Então, outra coisa também, deixa eu passar aqui, outra coisa também que vai sendo afetado ao passar dos anos é a audição, né? Esses ossículos que nós temos, a bigorna, o martelo e o estribo, junto com o ouvido interno também, eles vão se enrijecendo e vão perdendo aquela sensibilidade. Terminações nervosas ali vão perdendo também as suas sinapses ao longo do tempo, né? Então, à medida que a idade avança, essas membranas elas vão ficando mais rígidas, né? E aí acaba prejudicando também algumas propriedades auditivas, né? E principalmente também, depois que a gente, infelizmente, por conta dessa pandemia, o uso frequente de fone de ouvido, né? Particularmente, eu não consigo dar aula apenas com o microfone do computador. Barulhos externos, eles me atrapalham, até porque eu tenho 2 bebês em casa, uma de 3 anos e a outra de 7 meses, e daí, meu amigo, a casa é agitada, né? Enfim, e daí eu tenho que me concentrar um pouco aí para o meu trabalho, né? Com relação também à propriocepção, né? Porque essa propriocepção essa questão do senso. Opa, então, a propriocepção, ela está muito ligada ao sistema vestibular, ao sistema de equilíbrio, né? Então, ela está ligada a esse senso de consciência corporal e de posição, né? Ou seja, se você está um pouco mais lateralizado, você tenta reequilibrar o seu corpo. Então, quem vai te dar essa referência vai ser exatamente o vestíbulo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide. Mas essa propriocepção está ligada também ao sistema vestibular, né? Que são responsáveis por fornecer informações a respeito da nossa posição no espaço, né? E aí, ao longo do tempo também, o sistema motor também é afetado, principalmente com o tempo de reação de alguns instintos que você tem, né? De alguns movimentos que você tem. É por isso que as carteiras de motorista, né? Elas são renovadas com mais frequência em pessoas de mais idade do que em pessoas com idade produtiva, né? Então, quem está lá com depois dos 60 anos, se eu não me engano, diminui já um tempo para poder você renovar. Por quê? Porque o trânsito é pura tempo de reação, né? E nós precisamos ter essa consciência disso, né? Então, à medida que o tempo passa também, esse tempo de reação, ele vai sendo prejudicado, além de também como o equilíbrio, né? E a postura. Esse termo postura é frequentemente usado para descrever o alinhamento biomecânico do corpo, né? Tá vendo essa linhazinha aí? Então, é uma linha que ela vai te dar em relação à postura, né? A você passar. Imagina você passando uma linha reta e imaginária, né? No teu corpo, dividindo o corpo exatamente ao meio. Então, você precisa que a metade do teu corpo esteja de uma forma e a metade do outro corpo esteja na mesma situação, ou seja, em simetria, tá? Para que você tenha essa questão dessa postura. E o equilíbrio é a habilidade de controlar o centro de massa, tá? O centro de massa onde vocês estão vendo aí, esse pontinho vermelho, ou então o centro de equilíbrio, né? Ou então o centro gravitacional, centro de gravidade, vocês vão ter várias bibliografias que vão dizer vários nomes, tá? E esse equilíbrio, né, é a habilidade de controlar esse centro de massa em relação à base de sustentação. E aí a gente pode ver algumas bases de sustentação, né? Uma base triangular com mãos,
e cabeça, uma base pequena, né, só com um pé, apoiando só com um pé, uma base um pouco mais ampla, né, com as pernas afastadas, e outra base com as pernas afastadas, mas o braço erguido, isso que vai aumentar a tua área de apoio, né, em relação ao solo, beleza? Então, resumindo a história, tá? Ao longo do tempo, tudo isso vai sendo afetado, tá? Isso vai sendo afetado. E só tem um remédio para minimizar esses problemas, né? Por que minimizar? Porque a idade chega para todo mundo, gente. A idade chega para todo mundo. Então, adivinha qual é o único remédio para minimizar essas deficiências que vão acontecendo ao longo do tempo? Atividade física. Muito bem. E adivinha quem é o único profissional responsável por saber administrar e saber avaliar e saber planejar e saber fazer tudo isso com relação à atividade física? Profissional. Diga, pode ser. Pode. Um profissional de educação física, certo? Não é fisioterapeuta, não é médico, não é nutricionista, mas um profissional de educação física. E é por isso que vocês estão aqui hoje, né? Estão aqui nesse momento, tá? Em breve, se Deus quiser, vamos estar fisicamente, né, na mesma sala, mas enquanto isso não vem, a gente tem que se organizar daqui mesmo, por esse meio virtual, que, de uma certa forma, ele vai vir para ficar, né? Mas, enfim, e faz parte também do desenvolvimento social, né? Essas questões todas. Beleza, gente? Tudo ok? Alguma dúvida? Ficou algum questionamento? Ficou algum questionamento para fazer? Perfeito, perfeito. Queria pedir perdão a vocês aí por essas falhas técnicas que ocorreram hoje, né? Tranquilo, professor, tranquilo. Nós somos assim mesmo, nós erramos com as falhas, igual o Ceará. Mas assim, eu tô vendo aqui, tá tudo perfeito. Liguei inclusive o meu outro equipamento e não tá tendo falha. Eu acredito que seja falha na própria Microsoft. Tá derrubando. Gostou do vozão, professor? Deu tudo certo. Os problemas foram minimizados, né? E estamos bem para ambas as partes, tudo na paz. Boa noite, professor. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco eu estou colocando essa aula lá no YouTube, tá? E lá no grupo também, certo? Para quem... deixa eu falar outra coisa com vocês, inclusive. Lá no AVA de vocês, né, no ambiente virtual de vocês, tem um questionário que vocês vão fazer, tá? Esse questionário ele vai ser a avaliação de vocês, tá, gente? Então, bora lá cuidar e fazer direitinho, com responsabilidade, não tem pressa de fazer, tá? Você vai fazer ao longo do tempo, tá bom? Eu estou deixando no chat, certo? 98812-9094, o meu número de celular, que é o WhatsApp também. Aí você entra lá no WhatsApp e me pede para colocar no grupo, tá bom? E também o meu canal no YouTube, Prof. Payson Viana. E aí você vai lá e se inscreve lá no canal, tá bom? Vai dar tudo certo. Ei, professor, joga os slides no grupo? Oi? Joga os slides aí no grupo, por gentileza? Vou colocar assim, tá? Vou colocar assim. Raquel... Atividade não, professor? Oi? Atividade? Tem não. Mas eu vou passar um questionáriozinho para vocês. Um questionário para que vocês façam para vocês mesmos. Ele não vai valer nada. Não vai valer ponto, não vai valer nada. Ok? Mas é bom, porque tempo tem. Sim, com certeza. Até porque você acaba criando um hábito de estudo através desses questionários. Isso é um teste. Professor,
Pois não. Bote aí um questionário de 300 perguntas. Essa é pra você. Bota o questionário aí da Vitória do Ceará. Só para Ana, viu, professor? Só para Ana. Vou mandar no privado dela. Mande, professor. Só uma madrugada. Questionário aí da Vitória do Ceará. O questionário da Vitória do Ceará. Vamos lá, gente. Gente, O professor Leão, rapaz. tá repreendido. Tá repreendido, em nome de Jesus. Ei, professor. Professor. Nós somos urubu, nós só somos carniça. Ei, professor, qualquer dia eu vou na sua casa e levar uma caixa de Pepsi pra nós tomar, viu? Olha. Ei, professor. Gente,